mensagem número 58, em honra da liberdade, baseada numa epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, onde ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. E Emmanuel comenta sobre ela, sobre essa passagem. Se alcançastes um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo Divino Libertador. Não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento ao cargo da argumentação falaciosa a que se acolchetam, famintos de louvor e da vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos, em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião, e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão, para que lhes engrosses o séquito da loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem, no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus deseja te faças livres para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos a existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Então, pessoal, percebam que essa mensagem, o ponto-chave dela é exatamente a palavra liberdade, né? Que é uma palavra hoje muito mal interpretada, porque, de um modo geral, as pessoas entendem por liberdade a gente fazer o que quiser. E o Evangelho, ele na verdade, ele nos propõe que a gente vá além dos nossos desejos, além das nossas vontades. Inclusive no Pai Nosso, tem uma parte onde Jesus diz, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, referindo-se à vontade divina, né? Ora, a vontade divina nada mais é do que os princípios naturais que governam a nossa vida, né, que regem a nossa vida, né? Existem leis divinas, existe uma justiça divina que rege as nossas vidas, as nossas ações e as consequências de tudo aquilo que a gente pensa, faz e fala, né? Então, essa liberdade aqui, na perspectiva do Evangelho, a que se refere Paulo na sua epístola, ela é a libertação dos nossos desejos egoístas,
né? Quando o título da mensagem diz em honra da liberdade, a melhor forma de nós honrarmos essa liberdade a que se refere o Evangelho é exatamente superando os nossos obscurecimentos mentais, né? Ou seja, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso sentimento de carência, a nossa raiva, o nosso medo, né? É essa libertação que o Evangelho propõe. Então é muito importante que a gente entenda claramente que quando Jesus nos fala de liberdade, ele está falando da libertação interior. Ele não está falando da satisfação egoísta dos nossos desejos. Portanto, essa liberdade não é nós fazermos o que nós quisermos, mas é a liberdade de seguirmos os princípios divinos, a moral evangélica, os preceitos de Jesus, os seus ensinamentos, para nos libertarmos de toda essa prisão interior, né, que nos prende a uma vontade de, por exemplo, estarmos sendo sempre elogiados e termos muito medo de sermos criticados, né? É nos libertarmos da vontade de querermos sempre ter prazer e temer a dor. É nos libertarmos de querermos ser sempre reconhecidos e temermos a ignorância. É dessa libertação que Jesus, na verdade, está falando. Nessa perspectiva, nós temos que atentar aqui para algumas colocações que Emmanuel faz, comentando a passagem de Paulo, né, quando ele diz, por exemplo, que nós encontraremos no caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Ou seja, nessa caminhada espiritual, nesse esforço de superarmos as nossas próprias dificuldades interiores, o mundo de Mamon, como diz Jesus, né, o mundo material, cheio de tentações, ele vai estar sempre nos atraindo para que a gente fique cada vez mais prisioneiros dos nossos velhos hábitos, né, que são hábitos que nos afastam do verdadeiro caminho, né, que é o caminho que Jesus diz que nos leva à verdade e à vida, e que é o caminho também que ele diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então, seria interessante que a gente guardasse na nossa memória como um ponto central dessa mensagem, essa advertência que Emmanuel faz também nesse parágrafo aqui, olha, que eu estou agora mostrando para vocês, onde ele começa dizendo, mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusando da inteligência ou fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Veja que, nesse parágrafo, Emmanuel está chamando a atenção para uma coisa que, nesses nossos tempos modernos, tem acontecido com muita frequência, que é o desvirtuamento dos ensinamentos evangélicos, né? Há muitas seitas, há muitas religiões sendo criadas, e cada uma querendo se proclamar como a dona da verdade, né? Isso não é uma boa coisa, até porque Jesus mesmo, quando pregou lá na Palestina, quando ele dava os ensinamentos para as pessoas, ele não criou nenhum nome para suas próprias palavras, ele não criou nenhum nome para a doutrina que ele trazia ao mundo, ele simplesmente queria libertar os nossos corações e as nossas mentes do sofrimento que nós nos impomos devido a estarmos presos, né, aos nossos
aos nossos desejos, ao nosso gostar e ao nosso não gostar, né? Porque é essa prisão que nos causa sofrimento, né? É isso que nos causa aflição, porque quando nós vivemos de forma autocentrada, achando que nós estamos no centro do mundo, toda vez que algo nos desagrada, a gente sofre. E mesmo quando a gente consegue conquistar aquilo que a gente deseja, também nessa conquista tem um sofrimento envolvido, porque a gente teme perder aquilo que conquistou, né? A gente teme que aquilo que a gente tanto aspirou e que a gente conseguiu adquirir, em algum momento se perca, né? Porque a vida é impermanente, né? E Jesus, ele chamou a atenção para isso nos seus ensinamentos evangélicos, quando ele disse que o céu e a terra passarão, mas minhas palavras hão de ficar, né? Ou seja, o céu e a terra representam praticamente tudo o que existe nessa nossa vida material, né? Se nós falarmos de céu e de terra, envolve tudo o que está presente nessa nossa vida material, né? E Jesus é muito claro quando ele diz que tudo isso passará, céu e terra passarão, mas ele ressalta que as palavras dele hão de ficar. Por que as palavras dele hão de ficar? Porque as palavras dele vão nos libertar exatamente dessa escravidão ao nosso próprio eu, ao nosso próprio ego, né? Então, se eu supero, por exemplo, o meu orgulho, nunca mais eu vou sofrer por causa de orgulho ferido, aconteça o que acontecer, né? Se eu me conecto, né? Se eu me conecto ao reino divino que Jesus disse que está dentro de nós, ou seja, um reino de infinita potencialidade, de infinita riqueza, de infinitos tesouros, eu nunca mais vou me sentir uma pessoa carente, mesmo que eu esteja passando por dificuldades materiais, né? Então é isso que Jesus quer dizer quando ele diz que as palavras dele não passarão. Porque se nós implantarmos as palavras evangélicas, se nós assimilarmos de fato essas palavras e esses ensinamentos em nossos corações e em nossas mentes e os colocarmos em prática na nossa vida cotidiana, nós vamos encontrar uma felicidade que jamais poderá ser perdida. Nós vamos encontrar aqueles tesouros a que Jesus se referia quando ele dizia que são os tesouros que as traças não roem e a ferrugem não come. Uma outra imagem que ele usava para nos mostrar que esses tesouros celestes, que na verdade estão dentro de nós, né? Porque ele dizia que o reino de Deus está dentro de vós, né? Então esse tesouro que está dentro de nós, quando nós acessamos, ele é um tesouro de paz que nunca se abala. É uma paz que nunca se abala, porque é uma paz assentada na consciência de que nós somos seres eternos, de que nós somos seres divinos, né? Filhos de um mesmo Pai, de infinita bondade, de infinita misericórdia, mas também de infinito poder, né? Então nós somos herdeiros também desse infinito poder, né? Então, sendo herdeiros de um poder infinito, ou seja, de um poder ilimitado, isso significa que nós não teremos mais limites para enfrentar os problemas, os sofrimentos e as aflições. Seja o que for que nos acontecer, como esse poder é infinito, significa que aquilo que vier, ele conseguirá abarcar, ele conseguirá lidar com aquilo sem perder a sua estabilidade, sem perder a sua paz, né? É por isso que seria interessante nós gravarmos nas nossas mentes como um resumo e uma conclusão desse ensinamento de hoje, da mensagem de hoje, né? Esse final aqui, quando Emmanuel nos aconselha a nos convertermos em filhos emancipados da criação. Olha só, filhos emancipados da criação. Emancipados quer dizer o quê? Libertos, né? Filhos libertos da criação, filhos libertos do Criador.
para que tenhamos não apenas a vida, mas vida santificada e abundante. Ou seja, é aquilo que nós estamos falando agora há pouco, né? A vida que nós vamos ter, caso nós acessemos esse reino divino que está dentro de nós e para o qual Jesus aponta, é uma vida abundante, é uma vida de recursos ilimitados, de recursos que não se esgotam, de uma felicidade que jamais será abalada.